Opa, aqui é o Renan Kaminski, sócio da ForBlue, e você está na terceira aula do nosso curso gratuito de gestão financeira para pequenas empresas. Eu sou sócio daquele senhor magnífico, o Alexandre Avalca, que esteve com você nas outras aulas, e para elevar o grau de qualidade desse curso, eu tive que vir, porque só ficar com o Alexandre, ele é legal, até inteligente, mais ou menos, mas quem manja da parada realmente sou eu, E o bom de estar gravando esse vídeo é que o Alex já gravou os vídeos dele, eu estou gravando o meu agora, ou seja, ele não vai ter como retrucar, então eu posso falar à vontade, posso falar todos os podres do senhor Alexandre Avalca, que ele não tem como fazer, e eu que vou editar esse vídeo, então tá tudo bem. Vamos ver, por onde que a gente vai começar? Não, mentira. Nessa aula a gente vai falar sobre 51 erros que você pode estar cometendo na sua gestão financeira e que isso pode estar minando os lucros do seu negócio. Pô, Renan, 51 erros? 51 erros. Na verdade, na aula em si, no vídeo, a gente vai falar de 8 erros. E não de 51, porque senão ia ficar uma aula gigante. Mas abaixo desse vídeo, em algum lugar aqui na página, tem um link que leva para um artigo onde a gente detalha todos esses 51 erros e que você tem que se atentar. É uma leitura bastante rápida, na verdade, porque só pelos títulos, você já consegue perceber se você está cometendo o erro ou não. E nesse vídeo a gente vai listar os 8 principais. É que principal depende, Se você está errando em outras coisas, para você, os outros erros são os principais, mas aqueles que talvez tenham um grande impacto sobre o seu negócio e sobre os seus lucros. Eu gosto muito de uma frase que diz que a língua dos negócios é o dinheiro. E se você não fala a língua dos negócios, como é que você vai ter uma empresa bem-sucedida? Então você precisa falar a língua do dinheiro, você precisa ter uma boa gestão financeira no seu negócio. Nenhum negócio dá certo, nenhum negócio cresce, nenhum negócio se torna sólido, se torna sustentável se não tiver uma boa gestão financeira, certo? E esses erros, alguns são muito pequenos, Quando você tem um outro erro individualmente, não vai fazer tanta diferença. Mas quando você vai tendo vários pequenos errinhos, isso faz muita diferença dentro do seu negócio. Ok? Muito bem, então vamos lá para os 51 erros, que na verdade nessa aula vão ser 8, mas abaixo aqui vai ter o link para a lista completa de erros que podem estar minando os seus lucros. Como eu falei, eu selecionei alguns dos que eu considero os mais comuns de acontecer. E essas falhas, elas vão colocar você no nível no nível falêncio ou marreco da gestão financeira. Se você assistiu a aula 1, a gente fez, mostrou o diagnóstico financeiro, espero que você tenha feito, senão depois volta lá, faz o download e faz o diagnóstico financeiro. E possivelmente, se você está no nível falência ou no nível marreco, você vai estar cometendo esses erros que eu vou falar aqui, e se um ou outro você está de forma correta, provavelmente vai estar fazendo um dos outros 50 erros da lista completa. Então, lembra lá, a gente tem os 5 pilares da gestão financeira, que são separação das entidades, ou seja, dinheiro do sócio é dinheiro do sócio, dinheiro da empresa é dinheiro da empresa. Segundo pilar, controles financeiros, você ter tudo devidamente controlado, contabilizado, contas recebidas, contas pagas, contas a receber, contas a pagar e assim por diante. Demonstrativos financeiros, ou seja, relatórios que te ajudem na tomada de decisão, Relatório de fluxo de caixa, gráficos, relatório de vendas e assim por diante. Finanças estratégicas, que é você não meramente ter o relatório, mas você analisar isso, Analisar os números, ter um planejamento financeiro, saber o seu ponto de equilíbrio e assim por diante. E o último é a segurança financeira, que na verdade é a consequência de tudo, Se você de tudo e não só da parte financeira, Às vezes o sujeito consegue colocar isso lá no excelente, E quem faz o nosso curso de gestão financeira e implementa, os clientes de consultoria, realmente que levam isso lá para o patamar do excelente, só que a segurança financeira é um conjunto de fatores. Um deles é a gestão financeira, só que também se você não vende, não tem santo que salve. Ok? Então esses são os 5 pilares e os erros estão divididos entre os pilares. Quando você acessar lá o artigo que está linkado com esse vídeo, você vai perceber isso.
Muito bem, primeiro erro, não estabelecer um salário fixo para os sócios. Eu tenho vontade de chorar quando isso acontece. Acredito que a gente já comentou isso aqui no curso, mas vale reforçar. Você, como dono da empresa, tem que ter um salário fixo. Todo negócio precisa ter o maior grau de previsibilidade possível. E quando você não tem esse salário fixo do sócio, você não sabe quanto que o sócio realmente tira, né? Será que é 1.000? Mas às vezes é 1.200, às vezes é 1.800, já foi 700. Será que é 5.000? Mas às vezes é um pouco mais, às vezes é um pouco menos. Ou seja, tem que ter essa previsibilidade para o negócio e para você como sócio também. Pelo amor de Deus, caramba, você precisa saber qual é o teu salário e você, né? Tendo um salário, parte desse salário pessoalmente você aplica também, né? Aí já entra no campo das finanças pessoais, de fazer um investimento e assim por diante. É muito importante isso, ok? E o segundo, ele está ligado ao primeiro, né? Que é pagar uma conta pessoal e contabilizar como se fosse da empresa. Você tá de sacanagem com a minha pessoa. Vai lá, passou no mercado, por exemplo, o sujeito até tem o controle financeiro do negócio, né? Passou o cartão de débito no mercado para fins pessoais e contabiliza como alimentação. Pô, como assim alimentação? Não é alimentação, isso é um prolabore, né? E enquanto você não tem essa separação 100% definitiva, tudo que é gasto pessoal que sai da conta da empresa, você contabiliza como prolabore, ok? E aí lá no final do mês, principalmente se você estiver usando a nossa ferramenta, né, que a gente comenta na aula 2, você consegue ver claramente lá dentro do seu fluxo de caixa quanto que no mês de janeiro, fevereiro, março, assim por diante, eu realmente retirei de prolabore. Além daquela retirada que eu de fato faço, né, ou seja, transfiro da conta da empresa para a conta da minha pessoa física, e juntando com as escapadinhas, né, ou seja, de pagar contas pessoais lá no cartão, na conta da empresa, quanto que de fato está sendo o meu prolabore. Mas, como eu falei, isso é uma medida paliativa, né? O certo é você separar 100%. Pega início do mês e transfere para sua conta pessoal. Renan, não tenho condições de transferir de uma vez. Ok, faz 2 transferências no mês, até 4 transferências no mês, né? Uma por semana, para dar o seu salário. E te vira com isso. Combinado? Beleza. Então, primeiro erro, né? Não estabelecer um salário fixo para os sócios. Segundo, pagar uma conta pessoal e contabilizar como se fosse da empresa. Terceiro erro, não fazer os lançamentos financeiros frequentemente. Tem gente que tem medo da planilha, que tem medo do sistema. E não é pouca gente, viu? A gente tem aí pelo menos 10 anos de experiência com consultoria, cada um, né? Tanto eu quanto o Alex, além do pessoal da nossa equipe, enfim. E tem muito empresário que tem medo da planilha e medo do sistema. E não vou dizer que é natural, mas eu entendo o porquê, né? Às vezes, isso acontece muito nas finanças pessoais também. Você enxergar o número, às vezes, é um choque, né? Às vezes é bom ficar na ignorância de achar que está tudo bem ou de não saber, às vezes, o quão ruim está ou quão abaixo do que você esperava. Só que você sabe que você está se boicotando, né? Isso é um auto-boicote para quem já fez processo de coaching ou para quem é coach, né? Eles falam do auto-boicote. E isso é uma coisa que é uma forma de se auto-boicotar, né? Não fazer o lançamento financeiro. Então, pelo menos, no mínimo, você tem que fazer o lançamento financeiro uma vez por semana, ok? No mínimo. Renan, mas eu espero fechar o mês e faço o mês inteiro. Não considero uma boa prática. Primeiro, porque você demora demais para ver o que está acontecendo no teu financeiro. E segundo, que você fica muito trabalhoso, né? Eu sei que fazer o controle financeiro já é chato, né? Não é uma atividade super prazerosa e maravilhosa, é meio pentelha sim. E aí, quando você faz, por exemplo, se você fizesse todo santo dia, né, tira lá o primeiro horário, 8 horas da manhã, das 8 às 8h30. Cara, em 15 minutos você fez os lançamentos do dia anterior. 15 minutos, nossa, não mais do que 30 definitivamente, se você tiver muita movimentação. Você faz uma vez por semana, vai ser ali 1 a 2 horas, né, dedicado a isso. Até menos, tá? Dependendo aí da movimentação da empresa. Se você faz
uma vez por mês, cara, é muita coisa, vai ter coisa que você não lembra, vai ser muito mais trabalhoso do que você fazer frequentemente, ok? Então, terceiro erro, não fazer os lançamentos financeiros frequentemente. Um outro erro é não ter um relatório de fluxo de caixa. Nesses tempos eu escrevi um texto falando que um novo conceito de insanidade baseado numa experiência, numa vivência com um dono de um café, nem era cliente, né? Na verdade, eu fui tomar café no café e o sujeito anotava ali no caderninho as vendas e tudo mais, e eu tenho certeza que ele não fazia nada com isso e que não jogava por Excel, enfim. Eu escrevi um texto comentando sobre isso e disse que um conceito de insanidade, né? Tem um conceito famoso, dizem que de Albert Einstein, sei lá, que insanidade é você fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes, né? E agora um novo conceito, Kaminsky, Renan, 2017, é você controlar os números e não analisá-los, né? Você ter o controle dos dados ali de entradas e saídas e não gerar um relatório de fluxo de caixa e não analisar esses números. Caramba, né? Se você esteve atento à segunda aula, por exemplo, a ForBlue tem a nossa ferramenta que o relatório de fluxo de caixa ele está pronto no segundo depois que você terminou de fazer todo o teu controle mensal, né? Ou no segundo depois que você terminou de fazer o teu último lançamento ali naquela hora, já está pronto, né? E tem muito cliente que tem que fazer um fechamento do mês, né? Pega de uma planilha, pega de outra e junta tudo. Cara, não pode ser assim. Tá? E se você usa um sistema, você tem que avaliar se o relatório de fluxo de caixa vai estar de acordo com o que deve ser. Na próxima aula aqui do curso eu vou comentar melhor, um pouquinho mais sobre o fluxo de caixa, eu vou dar uma indicação de leitura bem completa também. O fluxo de caixa ele tem que ser o seu braço direito, ok? Você tem que fazer valer todo o seu esforço do mês, né? Você ficou lá o mês inteiro anotando entradas e saídas, né? E não adianta ficar só por si só, você tem que ter um relatório decente que mostre os números. Outro erro, não conseguir visualizar o que a gente chama de índice da coceira. O índice da coceira é justamente isso aqui, né? Quando você enxerga o quanto você tem a receber e o quanto você tem a pagar. Então, nesse exemplo, de agosto a dezembro, o sujeito tem R$38 mil a receber e R$62 mil a pagar. Isso é o famoso índice da coceira, porque dá vontade de se coçar para trabalhar e vender mais, né? Você tem um valor a receber e muito mais a pagar. E é normal, tá? Principalmente se for um comércio, né, que tem um parcelamento, sei lá, que restaurante, por exemplo, uma panificadora, que você tem no máximo a receber de 30 dias para frente, né, do cartão de crédito, esse gráfico vai ficar muito mais discrepante. Você tem tipo um valor muito pequeno a receber e um valor gigante a pagar, tá? E é importante você visualizar isso. Tanto, tipo, na próxima semana, no próximo mês, até o final do ano, né? Para se coçar realmente e fazer acontecer e saber o quanto que você tem que faturar e assim por diante. Ok? Esse é o índice da coceira, que é essa imagem, inclusive, aqui é da nossa planilha financeira, né? Próximo erro. Entender o controle financeiro como um fim em si mesmo. Cara, só o controle financeiro, ele não adianta de muita coisa. E quando eu falo cara, é tipo universal, tá? É homens e mulheres. Mulheres também são cara. O controle financeiro, ele é um passo da gestão financeira, né? Controle financeiro é diferente de gestão financeira. Gestão é você utilizar o seu controle, analisar, transformar esses dados, né, numa informação, analisar essas informações, transformar isso num conhecimento para o seu negócio e esse conhecimento você tomar decisões, né? Tomar melhores decisões para fazer o teu negócio lucrar mais, para fazer o teu negócio crescer mais, ter mais segurança, ter mais estabilidade, ok? No nosso curso completo de gestão financeira, por exemplo, a gente tem um módulo lá que a gente fala só da parte dos controles financeiros, só da parte dos princípios financeiros e um que a gente fala bastante de análise financeira, né? Na verdade, esse é o grande X da questão, né? Você analisar os números
para tomar decisões, para saber o que está acontecendo no seu negócio, ter essa clareza. Outro erro é não ter um planejamento financeiro para pelo menos os próximos 6 meses. Você fica perdidinho igual esse goleirão. Ó, que campeão, hein? Ah, moleque, ó. Eu fui, não fui, driblei, perdi. É um menino bom esse. Esse era o Alex quando jogava nas categorias de base. O planejamento financeiro, ele te dá um norte, né? Ele te dá uma clareza maior. Por exemplo, a gente fez ontem mesmo, antes de gravar esse vídeo aqui, essa aula, eu tive com um cliente e a gente fez um planejamento financeiro até o final do ano. E quando a gente viu, pô, teriam 3 meses ali, caramba, que ele estava no 0 a 0, muito no 0 a 0. E, na verdade, o planejamento financeiro inteiro dele está dependendo muito das vendas. E ele tem um ticket, né, um preço alto, é uma venda complexa, enfim, né? E aí nisso a gente começou a discutir sobre ele repensar o modelo de negócio dele, que outros produtos ele pode ter, que outras fontes de receita, como que ele pode reduzir custo, enfim, né? Esse planejamento ele te diz com antecedência, né? Se aquilo que você quer que aconteça de fato acontecer, se você vai estar bem ou vai estar mal, né? E você já se antevê, você já se precaver com relação a isso, ok? Outro erro é ter um limite de cheque especial alto demais. Cara, isso é muito complicado. O teu gerente parece teu amigo, mas ele não é, né? E você entra no cheque especial e ele muito amigão vai lá e fala, pô, você tá usando 5 mil aqui, eu sei que tá complicado, vou dar uma força para você e vou aumentar para 10 mil. Não faz isso. Se você tá usando cheque especial, cara, você está pagando o maior juro do mundo e você está quebrando o teu negócio a cada mês que você fica no cheque especial, a cada mês que você entra no cheque especial. Ah, Renan, mas se eu não tiver cheque especial eu não pago as contas. Então te vira e não vai pagar as contas. Você vai ter que repensar. Você vai sentir a dor de atrasar a conta e ter que repensar tudo, repensar as tuas contas, repensar o teu negócio, repensar o teu modelo de negócio. Mas não tenha um cheque especial alto demais, porque isso nossa, brincando, você vai pagar 10% ao mês de juros, tá? E 10% é quase que os juros de um bom rendimento no ano, né? Se você aplicasse teu dinheiro, você vai render 10% ao ano. Então, não faça isso com o seu negócio. Por favor, ok? E aí, um erro extra que está lá na lista dos 51 erros é identificar todos esses erros e não fazer nada a respeito. Aí está igual esse cara queridão aqui. Acha que está voando, acha que está apavorando e vai cair de cara no chão. E eu não quero que você caia de cara no chão. Né, no nosso trabalho aqui na Fórmula, a gente vê muito cliente que faz isso, né? Que rala a cabeça no chão e às vezes precisa tomar umas porradas na cara para aprender a parar de se jogar de cabeça no chão. Então tem que tomar uma ação, tá? Aqui, essa aula é para identificar alguns dos erros mais comuns e eu aposto que você se identificou de alguma forma, né? E aí no link do nosso artigo que está aqui para baixo, é rápido, é simples de você ler, você vai ver todos os 51 erros mais comuns da gestão financeira e que estão sim minando os seus lucros, ok? Então acessa lá o artigo e começa a gerar ações, né? Quais são os que eu mais estou pecando e por onde que eu começo a eliminar, né? Pode ser que você esteja numa situação financeira melhor ou pior, mas a gente tenta criar conteúdos que sirvam para todos, né? A gente tem lá a nossa planilha de controle financeiro, que vai te ajudar muito, que aqui no curso a gente dá um baita de um descontão. A gente tem consultorias muito mais avançadas, onde a gente faz uma série de reunião com os clientes, para clientes que estão no nível financeiro um pouquinho melhor. A gente tem o nosso curso de gestão financeira, que aí é um preço mais intermediário para você aprender e implementar no seu negócio. A gente tem um artigo como esse, né, muito completo e que vai te ajudar. Enfim, a ForBlue está aqui para te ajudar e a gente tem vários conteúdos de gratuitos até os mais caros para te ajudar. Mas, antes de mais nada, você precisa querer se ajudar também, ok? Então, essa é a nossa terceira aula do curso gratuito de gestão financeira. Acessa o link e depois assiste a quarta aula, onde a gente vai falar sobre cultura de lucro com
o inimaginável Renan Kaminski, o maravilhoso. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Ah, pera. Detalhe. Se você, já aproveitando que você já vai para o nosso blog, vai lá e compartilha o post também, né? Dá aquela forcinha para nós, né? E lê o post, no final vai ter um botão de compartilhar. Compartilha lá no Facebook, no Twitter, sei lá, e ajuda a gente a disseminar esse conteúdo, beleza? Agora sim, fui!